Eu tenho certeza que você já ouviu falar do poder que a oração tem sobre as pessoas, né? Mas hoje eu quero te trazer uma abordagem mais científica, de acordo com a neurociência, da força, do poder que a oração tem sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Bom, eu quero que você entenda aqui o seguinte, é que eu desenhei o cérebro, pra gente dar uma olhadinha, tá? O cérebro numa versão assim, um desenho bem simples e tal, mas veja bem, existe uma região frontal aqui da gente, que é a região responsável pelos julgamentos, pensamentos críticos e tal, tá? Que analisa bem as coisas em que a gente está realizando num dado momento. Aqui nós temos também o nosso sistema límbico, que é a parte emocional, a parte que processa as emoções da gente, as memórias emocionais, o quanto você está bem emocionalmente com uma coisa ou às vezes não está bem emocionalmente com alguma coisa. E aqui nós temos uma região posterior, aqui atrás da sua cabeça, que é a chamada região parietal. Pois bem, alguns cientistas fizeram pesquisas para entender como é que o cérebro se comporta quando a pessoa está num processo de oração ou mesmo num processo de meditação, tá? E o que eles conseguiram descobrir foi uma coisa fantástica. Quando uma pessoa está num processo de oração, de meditação, quando a pessoa está em conexão com Deus, essas duas regiões aqui, elas acabam aumentando a sua atividade. Ou seja, a sua percepção fica mais aguçada, você consegue julgar as coisas de uma maneira mais intensa e melhor, né? No sentido de ser bem melhor para situações que estão à nossa volta. O sistema emocional fica bem aguçado, né? Você pode ter notado que às vezes em que você está meditando, orando, você fica mais sensível, você fica mais fácil de se emocionar, de trazer as emoções para você. Mesmo aquelas pessoas que às vezes chegam num momento para uma oração, num momento de oração, chegam mais reticentes, mais caladas, às vezes a cara mais fechada, em pouco tempo ela vai estar entregue ao processo, consegue se emocionar, consegue ter conexão com Deus, e isso é muito positivo. Essas duas regiões aqui, cientificamente foi comprovado que elas aumentam o seu trabalho, aumentam a sua eficácia. Enquanto que a região parietal, que é responsável pela percepção do espaço, responsável pelo entendimento de como é que está o seu corpo de maneira geral, a relação do corpo com o ambiente, essa região basicamente tem o seu metabolismo reduzido, a sua atividade reduzida. O que faz a gente entender que a pessoa tem uma conexão naquele momento muito mais forte com a oração, com a meditação dela, né? Digamos assim, um momento muito mais forte com Deus. E acontece a partir do momento em que você se entrega nesse processo de oração, provando que de fato esse momento é importante para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, para manter a gente bem. E isso é fantástico, né? Alguns médicos entenderam também, através de pesquisas, que quando a pessoa está assim, quando a pessoa está no nível de conexão espiritual mais profundo, automaticamente o cérebro dessa pessoa é tomado daquilo que a gente chama de amor, né? Que olha que interessante. A pessoa se sente mais amada, mais conexa, mais protegida de uma maneira geral. Então, automaticamente acontece uma mudança química no nosso corpo, isso é fantástico. Uma mudança química nos chamados neurotransmissores. A gente passa a ter níveis maiores de serotonina, níveis maiores de ocitocina, que é chamado de hormônio do amor, né? Níveis maiores de dopamina, e isso aqui mantém o seu cérebro em pleno estado de funcionamento. Olha que interessante. Imagina se você todo dia colocar esse hábito na sua vida, né? Esse hábito de orar, por exemplo, antes de uma situação difícil, antes de uma reunião, quando você, antes de sair de casa ou antes de dormir, o cérebro da gente entra numa configuração positiva, né? O que você pode observar também, que foi publicado isso num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, pelo Sean Arcor, provando que as pesquisas levam a entender que o nosso cérebro é configurado para Deus, é configurado para um estado espiritual mais elevado. Então, o quanto é importante a gente saber da neurociência, mas também ter entendimento do quanto isso é importante no âmbito espiritual, né? No âmbito de Deus. E interessante, o nível de cortisol, ou os níveis de cortisol em geral, caem no nosso corpo. Então, quando a pessoa está estressada, ela produz uma grande quantidade de cortisol. E não é que esse cortisol seja ruim, ele é um hormônio importante para a gente. Mas entenda, quando esse cortisol ele está numa situação, digamos, menos crítica, ou seja, o nível mais baixo, automaticamente algumas coisas não acontecem no nosso corpo que normalmente acontecem quando você está estressado. Ou seja, o cortisol, quando ele está em excesso, quando você está estressado, ele pode dificultar os movimentos porque ele acaba atacando a musculatura, ele acaba atacando a nossa ossatura, deixa a gente com inchaço, com edemas, o corpo fica aparentemente mais pesado, mais difícil de você trabalhar com o seu corpo, você sente mais dores no corpo quando está com esse cortisol elevado.
E mais, médicos perceberam que pessoas que estão com esse nível de cortisol, né, mais baixo, trazido para um nível normal, são pessoas que não têm problemas com a imunidade. Ou seja, quando você está em estado de oração, que a serotonina, que a ocitocina, que a dopamina atingem níveis mais elevados e que automaticamente o cortisol tem uma queda no seu nível, essas pessoas passam a ter uma resposta imunológica melhor. Isso para quem está dentro de um hospital faz toda a diferença, né? Pacientes em UTI, que mesmo estando inconscientes, mas que receberam oração de outras pessoas, tiveram, né, a verificação foi que o cérebro sofreu as mesmas alterações, o cérebro do paciente, no caso, sofreu as mesmas alterações positivas, né? E aí, os níveis de cortisol, uma vez que eles caem, que eles chegam no nível normal, essa pessoa dificilmente vai ter o que a gente chama de imunodepressão. Ou seja, a imunidade dela não vai ser alterada. A imunidade dela acaba sendo fortalecida. Essas pessoas reagem muito melhor a tratamentos durante as suas internações, pós-cirúrgico, ou até mesmo antes de processos cirúrgicos mais complicados. Isso prova que o nosso cérebro tem uma conexão muito forte com o próprio criador dele. É de fato. Né? Ele é conectado com Deus, assim como a gente deve estar. Então, esse vídeo, além de trazer para você uma explicação científica de como é que funciona o teu cérebro, tem também o objetivo de te fazer pensar mais sobre essa conexão com Deus. Às vezes, o que é que não está dando certo na tua vida? O que é que você tem tentado e não tem conseguido só? Né? Qual é a ideia que você não tem tido? Procure entender que a partir do momento que você estiver positivo, não digo positivo, não é só alegre, feliz, mas positivado, a tua fisiologia funcionando bem, você conectado com Deus, os teus resultados serão muito maiores. Né? A oração tem esse poder. Lá em Mateus 7,7 diz: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, por todo aquele que pede recebe. Então eu creio muito nisso, saber orar da maneira certa, não só pedir bens materiais, mas pedir essa conexão, pedir que o teu corpo realmente possa estar em conexão com essa força maior que é esse Deus que nos conduz, tá bom? Então, um grande abraço, eu espero ver você em outro vídeo, em outro treinamento, eu espero poder estar contribuindo de alguma maneira com a tua vida e com o teu crescimento.